Eugen Fink chega na cidade de Freiburg. Ele chega em 1926, 27, ele se inscreve no curso de filosofia e começa a seguir os cursos tanto do Husserl como do Heidegger. E, de fato, até 1938, o Eugen Fink participou de todos os cursos que Heidegger ministrou na Universidade de Freiburg. Husserl se aposenta no semestre de 1928, exatamente aquele momento quando Heidegger vai ser nomeado o sucessor, né, do Husserl. Então, o Husserl praticamente deixa a vaga dele para o Heidegger e é mais ou menos um ano, tudo isso acontece um ano depois da chegada do Fink em Freiburg. De fato, aqui podemos ver o histórico acadêmico do Eugen Fink, relativo ao semestre de inverno de 1928-29. Ele fez os cursos do Heidegger, Introdução à Filosofia, o curso do Husserl sobre a fenomenologia da empatia foi cancelado, justamente porque o Husserl aposentou. Outro curso do Heidegger aqui sobre exercícios ou exercitações filosóficas. Nesse mesmo ano, em 1928, participa de um concurso de filosofia que foi anunciado pela universidade e ganha esse concurso filosófico com uma pesquisa sobre os fenômenos psíquicos das representações. É esse primeiro texto que ele, um ano depois, mais ou menos, modificou, desenvolveu em alguns pontos, e esse é o texto que logo ele entregou como tese de doutorado. A tese de doutorado do Fink é a Presentificação e Imagem, que foi defendida em 1929 na frente de Husserl e Heidegger, juntos. E é desse trabalho, Presentificação e Imagem, que eu quero comentar alguns trechos mais tarde, junto com vocês. Husserl ficou muito impressionado das capacidades do jovem Eugen Fink. Fink vira, então, assistente do Husserl, a partir de 1929 já. Com Husserl, Fink vai colaborar até o ano da morte dele, ou seja, 1938. Então, ele ficou mais ou menos 10 anos sendo o assistente do Husserl e trabalhando junto com ele. A primeira coisa que Fink faz em 1929 é participar das famosas conferências em Davos, na Suíça, aquele congresso de filosofia que ficou conhecido como a famosa Batalha dos Gigantes. Os gigantes seriam o Ernst Cassirer aqui e o Martin Heidegger, e a famosa batalha sobre a interpretação do Kant. Em 1930, Fink esboçou um sistema da filosofia fenomenológica e começou também um trabalho de revisão completa das meditações cartesianas do Husserl, que eram assim, daquelas palestras, né, que Husserl ministrou em Paris em 1929 e que Husserl queria publicar na difícil situação social e política da Alemanha da época, onde tinha, né, uma crise econômica devastante e onde, em tudo isso, a filosofia do Martin Heidegger estava ganhando cada vez mais popularidade e mais seguidores. A partir desse trabalho de revisão, reformulação e também crítica às meditações cartesianas do Husserl, Fink elaborou também uma sexta meditação cartesiana, que é um texto dedicado ao método transcendental, à arquitetura e à doutrina do método da fenomenologia transcendental. Esse texto, de fato, permaneceu inédito até muitos anos depois e foi publicado só em 1988, ou seja, praticamente 50 anos depois. Aqui podemos ver uma carta que o Husserl escreveu ao Fink, o 6 de março de 1933, é a famosa taquigrafia ou estenografia, ou seja, esse método abreviado de escrita. E Husserl escrevia tudo assim.
Além das cartas, ficaram famosas também as caminhadas e os passeios dos dois filósofos, discutindo do que fazer com a fenomenologia transcendental. Essas são umas fotos do 1934, então 4 anos antes da morte do Husserl. Mais ou menos nessa época, o Husserl foi convidado em Viena, né, a falar sobre a crise das ciências europeias. Então é aquele grande, o último grande projeto filosófico do Husserl, a crise das ciências europeias e a fenomenologia transcendental. Após a morte do Husserl, o Fink, em 1939, ele emigrou para a Bélgica, na Bélgica, em Lovaina, onde ele conseguiu transportar todos os materiais, os documentos, os manuscritos do Husserl, e onde ele conseguiu fundar o famoso Arquivo Husserl, que ainda hoje é o centro da pesquisa, é o lugar onde as obras do Husserl são publicadas. Eu vou mostrar agora também alguns manuscritos do Eugen Fink, mais ou menos daquela época. Esse é um texto de 1934, e esses são os textos que estão sendo editados e publicados agora e que esperamos poder publicar no próximo ano. Podem ler aqui Husserls Theorie von der Zeit, a teoria do Husserl sobre o tempo. Então, a escrita do Fink é um pouco mais fácil de ler. Ele também já preparava alguns textos e escrevia alguns textos à máquina. Essa é uma transcrição que ele mesmo fez dos diários de guerra dele. Essa é a transcrição dos diários filosóficos, digamos assim. As anotações sobre a origem da obra de arte do Martin Heidegger, vom Ursprung des Kunstwerkes. Então ele está interpretando, lendo e comentando os textos do Heidegger, esse é do 1936. E aqui também alguns manuscritos 1942, 44, ou seja, que já é a época, né, durante a Segunda Guerra Mundial, são os diários de guerra dele. Aqui algumas anotações sobre Nietzsche e a metafísica do jogo, essa filosofia do jogo que o Eugen Fink pensa e desenvolve a partir do pensamento do Nietzsche. Comentar e ler uns trechos dessa obra aqui, a tradução portuguesa da Presentificação à Imagem. E essa é a tradução, né, da Ana, e que foi publicada o ano passado pela editora Eduel. O que vamos fazer é comentar um pouco os primeiros parágrafos da introdução, o parágrafo 2, que é o fato da pré-compreensão, e o parágrafo 3, que é a tarefa de uma compreensão fenomenológica. O ponto de partida do Fink é uma pergunta simples, ou seja, como é que o ser humano pode conhecer a si mesmo? Como é que o ser humano tem um acesso a si mesmo? Não é o caso e não podemos entrar na discussão histórica, filosófica sobre essa questão, mas pensamos, por exemplo, ao aforismo do grego antigo, conhece a ti mesmo, que é aquela máxima délfica que estava no templo de Apolo em Delfos. Conhece a ti mesmo é também, né, a fórmula do Sócrates, e é também, com algumas variações, a fórmula do anti-Sócrates, que foi Nietzsche. Então, é uma das grandes questões da filosofia. O que o Fink faz? Fink começa com um gesto tipicamente heideggeriano, mas nós temos que dizer que ele estava escrevendo uma tese de doutorado também junto com Heidegger, e de fato Fink cita implicitamente Ser e Tempo. Toda pergunta, enquanto elemento estrutural, encerra em si mesma uma visão provisória daquilo que deve ser colocado em questão. Isso é quase uma paráfrase do parágrafo 2 de Ser e Tempo, onde Heidegger analisa e explica o que significa perguntar e qual é a estrutura formal de uma e de cada pergunta. A mesma coisa aqui, o perguntar-se por algo, né, por alguma coisa, já pressupõe uma determinada pré-doação, uma determinada abertura, uma determinada disponibilidade daquilo que está em questão na
pergunta. Fink está tratando, no específico, de alguns fenômenos, ou seja, as presentificações e o fenômeno da imagem. A partir desta estrutura formal de cada pergunta, Fink pode dizer, então, que os fenômenos temáticos da pesquisa dele, ou seja, as presentificações e o fenômeno da imagem, são encontrados inicialmente dentro de uma certa predoação. O que é isso? É o ser cotidiano do humano. É esse estar aberto do ser humano, do humano, a si mesmo. Os fenômenos temáticos, nesse caso, os fenômenos da consciência, já são de alguma forma disponíveis nessa abertura que o ser humano tem com respeito a si mesmo. O que é esse estar aberto do ser humano para si mesmo? Como é que o ser humano pode conhecer a si mesmo? Na orientação da vida cotidiana, o humano dispõe, em sua compreensão, não apenas de um mundo circundante, outra vez, todos termos e um léxico, umas palavras específicas da filosofia do Heidegger. O ser humano não apenas dispõe de um mundo circundante, articulado e previamente delineado segundo algumas regras gerais, mas ainda o ser humano dispõe de um conhecimento e de uma compreensão de si mesmo, porque o ser humano é caracterizado para esse estar aberto a si mesmo. O passo seguinte é afirmar que a compreensão que o ser humano tem do seu mundo circundante, digamos, do seu contexto, ou a compreensão que o ser humano tem da sua cotidianidade, não é a mesma compreensão que o ser humano tem de si mesmo. Ou seja, as duas coisas têm um caráter, como ele fala, inteiramente diferente. A experiência de si mesmo, a compreensão de si mesmo, a compreensão que cada um de nós tem de si mesmo, configura um tipo absolutamente específico de experiência, que não é igual, não é a mesma experiência que o ser humano faz e tem das coisas. E como é que o ser humano conhece a si mesmo? O ser humano abre-se a si mesmo no modo do conhecimento prático, no seu poder fazer. Ou seja, o ser humano compreende a si mesmo na sua atividade, através do ser um sujeito ativo. E de fato, Fink escreve: o ser humano se compreende mundanamente, weltlich, ou seja, outra vez todo um léxico heideggeriano, pelo referir-se ao mundo circundante. Eu sou, antes de tudo, aquele que faz isso ou aquilo. Aquele que se ocupa de uma coisa, que tem um certo interesse, que está envolvido, assustado, alvoroçado por algo. Ou seja, a compreensão que o ser humano tem de si mesmo surge a partir das possibilidades fundamentais do meu agir. Até aqui, praticamente, Fink está citando ou quase comentando Ser e Tempo, do Heidegger. Tudo isso, então, toda essa compreensão que o ser humano tem de si mesmo a partir do seu agir, a partir das ações, da atividade prática no mundo, Fink chama tudo isso de compreensão de atuação. Ou seja, é uma compreensão que o ser humano tem daquilo que ele é a partir da sua atuação, da sua ação e da sua prática cotidiana no mundo. Então, esse é um termo específico do Fink, compreensão de atuação, para dizer isso. Ou seja, a vida humana faz experiência de si mesma de modo não temático. Ou seja, segundo Fink, o ser humano faz experiência do mundo, uma experiência direta, explícita, e no mesmo tempo, a vida humana faz experiência de si mesma, mas de um modo não temático, ou seja, não explícito. É claro que aqui, outra vez, Fink está elaborando os conceitos da vida fáctica, ou seja, aquela referência, aquele referimento que a vida tem a si mesma, e que é aquilo que Heidegger tenta recuperar nos cursos e nas aulas dele dos anos 20. A vida humana não é só
aberta para o mundo, não é só, não tem uma direção intencional ao nosso entorno, mas a vida humana tem uma referência intencional a si mesma. Só que essa referência, essa compreensão, de fato, fica implícita, acontece de uma forma que não é temática, segundo as palavras do Fink. E a tarefa da fenomenologia é justamente isso, trazer à luz, mostrar, tematizar a experiência de si que a vida faz e que normalmente não é temática, mas fica oculta. Ou seja, a tarefa da fenomenologia é uma compreensão a priori do ser da vida subjetiva. Eu acho que aqui já, talvez, os psicólogos já começam a perceber que tudo isso tem muito a ver, né, com a questão da psicologia. Ou seja, uma compreensão do ser, porque é uma compreensão filosófica, digamos assim, da vida subjetiva. Qual é o conceito central para compreender a vida subjetiva? Qual é a ferramenta conceitual que Husserl utiliza para pensar, analisar a vida subjetiva? É o conceito de ato, o fenômeno de ato, o ato de consciência. O ato da consciência, a atividade, nesse caso intencional, da consciência. É por isso que, segundo Fink, a análise fenomenológica necessariamente se move de início, ou seja, já imediatamente, no interior de uma certa concepção do fenômeno do ato. Esse fenômeno do ato é copertencente à predoação do humano a si mesmo, ou seja, nós pensamos a nós mesmos sempre a partir do conceito de ato, de atividade, de vontade, de ação, do nosso agir. É isso que ele está tentando explicar. Nós pensamos a nós mesmos como pessoas, os sujeitos conscientes, livres e sujeitos de atividade, sujeitos que realizam algumas coisas, que fazem. É nesse ponto que o Fink fala, né? Para nossos propósitos é necessário, então, definir de uma forma mais detalhada, né, mais específica, a autocompreensão do humano no qual ele é dado a si mesmo. E isso conforme a tipologia geral, conforme uma análise geral, fenomenológica, das suas capacidades e de seus atos, ou seja, da atividade da consciência e dos atos da consciência. É nesse ponto que Fink chega ao parágrafo 3, qual é a tarefa, então, de uma compreensão fenomenológica frente a tudo isso. É aqui que Fink começa a tomar em consideração a relação que existe entre as ciências, muitas áreas do saber humano, e a filosofia, que outra vez também é, claro, um tema central a partir do Aristóteles, segundo o qual a filosofia é ciência primeira, porque é a ciência das causas, é a ciência mais alta, né, mais elevada, mas é um tema que perpassa, né, também as meditações de prima filosofia do Descartes, e claro, ainda mais um tema central e fundamental para o Husserl, segundo o qual a filosofia deveria ser uma ciência rigorosa. Rigorosa no sentido de que a filosofia deveria poder fornecer o fundamento para todas as outras ciências. É aqui que, enfim, depois de ter comentado como surge, qual é a origem intencional, nos termos do Husserl, da ciência a partir do mundo, a partir da Lebenswelt, digamos assim, o modo como a orientação teórica surge no mundo prático da vida, enquanto uma orientação inteiramente nova. Isso aqui é outra vez uma formulação que poderia ter escrito Husserl mesmo, e é um dos grandes temas do Husserl na crise das ciências europeias. Como é que do mundo da vida surgem as ciências? Mas Fink começa a tratar, mais no específico, também de algumas ciências. As ciências empíricas positivas são já conduzidas por uma compreensão que não é metódica, mas, por assim dizer, instintiva, fixada em seus conceitos fundamentais.
Aquilo que Fink quer dizer é que todas as ciências positivas são fundadas, participam de uma certa concepção ontológica fundamental, de alguns conceitos fundamentais, os quais conceitos estabelecem, guiam, poderíamos dizer, determinam os fundamentos teóricos daquela ciência mesma. Por exemplo, digamos assim, a ciência médica, a medicina, sem tratar disso, sem falar disso, porque não é a tarefa dela, mas é a tarefa da filosofia, a ciência médica é possível sobre a base de algumas concepções fundamentais sobre o ser humano, de alguns conceitos ontológicos fundamentais do que o ser humano é. Da mesma forma, a biologia é possível sobre uns conceitos fundamentais que dizem respeito ao que é a vida, o que é o bios. E é claro, a psicologia ou as disciplinas que tratam da psique são possíveis sobre a base, a partir de algumas concepções instintivas, digamos assim, não metódicas, não explícitas, daquilo que a psique é, ou a mente é, ou a alma do ser humano é. A tarefa da filosofia, nesse contexto, de abrir os olhos à pesquisa empírica factual. Seria de explicitar, aclarar, mostrar quais são estas pressuposições, quais são os pressupostos metodológicos, conceituais, que fundamentam aquela ciência, que fundamentam aquela disciplina. E aqui as coisas começam a ser interessantes, porque Fink começa a restringir o campo da ciência e diz uma série de ciências empíricas positivas, algumas, só algumas, se referem ao humano. E são, por exemplo, as ciências humanas, a antropologia, a biologia, se trata, né, do organismo que inclui o animal ser humano, a psicologia. Todas estas ciências positivas estão já sob o efeito de uma compreensão que guia a pesquisa delas, que guia a colocação da questão, ou seja, que guia as pesquisas que são feitas. Essa é uma ideia típica e comum do Fink, do Heidegger e do Husserl. Mas justamente não é a tarefa da filosofia, na medida em que ela se compreende como ontologia. Não é a tarefa da filosofia justamente a de se perguntar pelo ser do humano de um modo tão originário que ela possa levá-lo a uma explicação ontológica que seja anterior à diferenciação na multiplicidade das perspectivas. Claro que sim, claro que é uma pergunta quase retórica, que a ideia dele e dos mestres dele é essa. A filosofia é aquela investigação. Se a filosofia é ontologia, a filosofia pode perguntar pelo ser humano de uma forma anterior à diferenciação das pesquisas científicas particulares. Porque, digamos assim, a psicologia pergunta pelo ser humano enquanto psique. A biologia pergunta pelo ser humano enquanto organismo vivente. A filosofia perguntaria, enquanto ontologia, pelo ser humano enquanto ser humano. Então, claro que sim, a resposta é sim, deveria a filosofia, ou é a tarefa da filosofia, perguntar de um modo originário. E, segundo Fink, é claro, só nesse âmbito filosófico, ou de pesquisa fenomenológica, digamos assim, as vivências subjetivas, que são o tema da investigação dele, alcançam uma explicação analítica autêntica. É só nesse âmbito filosófico, ontológico, que nós podemos compreender autenticamente o que as vivências subjetivas, os atos de consciência, os fenômenos de consciência, aquilo que eles são. Portanto, ele afirma, né, que a formação da ontologia do ser humano é uma tarefa que precede a psicologia. A formação da ontologia humana é algo que precede as análises psicológicas, que precede a analítica psicológica das vivências psíquicas humanas.
Isso é a ideia também do Husserl. A fenomenologia deve ser aquela ciência originária que precede ou vem antes, é anterior à divisão em todas as ciências mundanas, em todos os âmbitos do saber humano. Nesse ponto, Fink começa a tematizar o que a pesquisa fenomenológica realmente é, como é que vai ser realizada e como é que vai ser feita essa pesquisa sobre as vivências subjetivas, uma pesquisa que é oferecer uma explicação autêntica. A fenomenologia consiste em uma análise das vivências que não se move fundamentalmente no âmbito do mundo predoado. É uma análise, portanto, que é capaz de se perguntar retrospectivamente pelo caráter mundano por detrás das vivências, de todas as vivências, e aprendê-las na pureza originária da vida transcendental. Significa que a fenomenologia trata da constituição do caráter mundano, das vivências em geral e, no específico, das vivências psíquicas. Ou seja, a fenomenologia trata daquilo que Fink chama aqui de mundanização, ou seja, daquele processo, daquele mecanismo por meio do qual a subjetividade transcendental, a vida transcendental, que é uma vida absoluta, pura, constituinte, através desse processo de constituição ou de mundanização, ela se constitui em um sujeito psicofísico, em um sujeito concreto, encarnado, constituído. A fenomenologia transcendental do Husserl não trata do humano, não trata da psique nem da consciência, mas trata da constituição do humano, da constituição da psique e da constituição da consciência. A psicologia, nesse caso, ou digamos assim, poderíamos considerar aqui todas as disciplinas da psique, tratam do humano enquanto já constituído, trata do ser humano enquanto produto ou resultado de uma constituição. O ponto no qual chegamos a última vez diz respeito justamente à questão da mundanização ou a elaboração do problema da constituição do transcendental no mundo, da constituição e da concretização da subjetividade transcendental num sujeito mundano, ou seja, num sujeito psicofísico, concreto, encarnado e constituído. Isso é aquilo que Fink chama de elaboração do problema da constituição do caráter mundano da subjetividade transcendental, ou seja, do sujeito transcendental absoluto. O problema, então, que diz respeito à constituição da finitude e da humanidade, da subjetividade transcendental. Esse é um ponto muito importante para entender a diferença e também as possíveis relações entre fenomenologia e psicologia, porque justamente Fink nos explica que a pergunta pelo modo de ser das vivências transcendentais e constituintes, ou seja, esta pergunta que é e define a tarefa da fenomenologia, a pergunta e a questão das vivências transcendentais que ainda não são apercebidas como vivências humanas, mas são justamente transcendentais, absolutas. Esta pergunta jamais poderá ser resolvida fundamentalmente no domínio da ontologia humana, ou seja, para tratar dessa questão, nós não podemos limitar-nos a elaborar uma ontologia, ou seja, não podemos limitar-nos a elaborar uma ontologia fundamental, como, por exemplo, Heidegger faz em Ser e Tempo. E a questão é importante porque, na medida em que as análises fenomenológicas, a analítica fenomenológica das vivências não tenha sido ainda incluída nessa teoria constitutiva da mundanização, não sejam ainda incluídas numa teoria mais ampla
da constituição do transcendental no mundano, ou seja, da mundanização, as análises da fenomenologia, de alguma forma, coincidem com uma análise psicológica das vivências. Então, há essa particular sobreposição de duas áreas, há essa particular coincidência de dois âmbitos que, na verdade, são diferentes e devem ser considerados e entendidos como âmbitos diferentes. Se a psicologia e, por assim dizer, todas as disciplinas da psique tratam do humano, do sujeito psicofísico humano concreto, a fenomenologia, por outro lado, trata da consciência não humana, mas da consciência absoluta, da consciência geral e, não só isso, mas trata da constituição da consciência humana. Se a psicologia, a ciência da psique, trata do humano enquanto constituído, enquanto produto ou enquanto resultado de um processo constitutivo transcendental, a fenomenologia trata justamente dessa constituição do humano, que é um acontecimento de uma ordem transcendental que não pode ser reduzido simplesmente a uma análise nem psicológica nem ontológica. Então, se a psicologia trata, né, da consciência humana, a fenomenologia tratará da constituição da consciência. Se a psicologia e as disciplinas da psique tratam da consciência humana constituída, de um sujeito psicofísico, a fenomenologia trata de uma consciência humana absoluta, da consciência humana em geral. E podemos dizer ainda, a fenomenologia estuda o processo de formação, o processo de constituição daquele âmbito, daquela esfera, na qual, sucessivamente, as ciências, e entre elas a psicologia, podem se desenvolver justamente como ciências e podem desenvolver as análises psicológicas concretas. Portanto, e chegamos assim às últimas considerações, portanto, afirma Fink, entre uma psicologia eidética interna autenticamente fundada, ou seja, entre uma psicologia que trabalha com as ferramentas estabelecidas pelos análises intencionais fenomenológicos, entre uma psicologia de inspiração fenomenológica e a analítica fenomenológica e a autêntica análise fenomenológica das vivências, subsiste um paralelismo. Um paralelismo dificilmente apreensível, né? Um paralelismo que não é fácil de ser compreendido no seu sentido mais profundo. Um paralelismo, então, que não fica evidente se não considerarmos justamente todo esse aspecto, todo aquele âmbito da constituição, da mundanização, da finitização, digamos assim, do transcendental no mundano. Esse paralelismo não fica claro, e é o mesmo paralelismo entre uma psicologia, digamos assim, fenomenologicamente fundada e as análises fenomenológicas, é aquele paralelismo que Husserl mesmo indica e trata, né, dele no parágrafo 99 da lógica formal e transcendental. Com respeito a esse paralelismo, Fink chega até a afirmar que os mesmos problemas constitutivos se colocam tanto no domínio de pesquisa psicológico quanto num domínio, numa tematização transcendental. Há os mesmos problemas, embora tais problemas trazem consigo um sentido a cada vez diferente da solução. Então, Fink parece dizer, nesse ponto, a psicologia e a fenomenologia estão tematizando problemas e questões, fenômenos também paralelos, embora a solução, o sentido o significado das soluções é realmente muito diferente.
E isso, de fato, é aquilo que Husserl também afirma no parágrafo 99 da lógica formal e transcendental. Nesse texto, Husserl está tratando da fenomenologia transcendental e da relação dela com uma possível psicologia intensiva. E também está tratando do problema do psicologismo transcendental, ou seja, justamente dessa interpretação psicologizante da esfera transcendental, uma interpretação psicológica daquilo que é a subjetividade transcendental. Segundo Husserl, nessa parte do texto, ele está dizendo que o mundo é todo aquilo que é constituído na ou pela atividade da consciência. Então, nesse texto, nessa parte da lógica formal e transcendental, Husserl trata das pesquisas constitutivas, outra vez, dessa relação constitutiva que existe entre a subjetividade transcendental e o mundo constituído, e da relação com a psicologia, ou, por assim dizer, do problema do psicologismo transcendental, da interpretação psicológica do transcendental fenomenológico. E ele, com respeito a isso, insiste e continuamente destaca a distinção e a separação fundamental que existe entre a subjetividade transcendental fenomenológica, ou seja, a subjetividade constituinte, e a subjetividade psicológica ou a subjetividade constituída. Essa é uma separação importante e fundamental, segundo Husserl, define dois âmbitos de pesquisa absolutamente diferentes, embora que paralelos. A subjetividade transcendental fenomenológica é a esfera da subjetividade da consciência absoluta constituinte, que é o tema da fenomenologia. E a subjetividade psicológica, psicofísica, digamos assim, é o âmbito da subjetividade constituída no mundo e que é o âmbito de pesquisa da psicologia e das disciplinas da psique. A pesquisa sobre esta relação complicada entre as duas esferas, a pesquisa sobre acerca desse paralelismo que existe, entre fenomenologia e psicologia, e a pesquisa também sobre as diferenças entre fenomenologia, por um lado, e disciplinas da psique, por outro lado, é naturalmente uma tarefa muito extensa, muito complicada, que nós vamos deixar para outras e futuras conversações. A partir disso, o aspecto interessante, considero que seja o diálogo, que a partir desse ponto é possível desenvolver, e a partir desse ponto é possível começar toda uma série de aproximações ao estudo transcendental do humano e da consciência, a relação que existe entre estas pesquisas transcendentais da fenomenologia e também os objetivos, que no final das contas são muitas vezes clínicos também, não? Os objetivos práticos da ciência psicológica, ou, sobretudo, o grande debate e diálogo que pode ser feito entre essas duas esferas do saber humano, essas duas, digamos assim, perspectivas sobre a nossa existência.